estão? Então, estamos dando início à nossa terceira aula, certo? E hoje a nossa aula será sobre história, certo? Então, o que a tia trouxe para vocês? No último dia 22 de abril foi o dia do descobrimento do Brasil. E o que a tia trouxe? A história de como o Brasil começou, certo? Vocês querem aprender? Então, em 1500, os portugueses chegaram ao Brasil. E como foi que tudo isso começou, tia? O rei de Portugal enviou uma caravana com vários portugueses para eles conquistarem uma terra chamada Índia. Eles queriam conquistar vários territórios para Portugal começar a ficar forte, ser maior do que os outros países. E eles foram a caminho das Índias. Eles não pensavam que ia encontrar, o Brasil. Então, o que ele fez? O rei colocou Pedro Álvares Cabral como o piloto desta navegação. Pedro Álvares Cabral foi o comandante dessa navegação, junto com 1.500 homens enviados pelo rei de Portugal para conquistar as Índias. E eles navegaram cerca de mais de um mês. Conseguiram chegar a uma terra. E que terra será essa, crianças? O nosso Brasil. E o que foi que Pedro Álvares Cabral fez? Antes de entrar na terra, quando ele avistou de longe, ele viu um monte bem grande. E como era época de Páscoa e Pedro Álvares Cabral era muito religioso, ele colocou o nome desse monte, Monte Pascoal. E ali foi um dos primeiros nomes que Pedro Álvares Cabral deu à terra, E o que aconteceu? Ao se aproximarem da terra, eles foram cautelosos, não entraram todos. Pedro Álvares Cabral colocou um dos seus homens para espionar a terra. E quando eles entraram, esse homem entrou na terra, viu que tinha um povo muito diferente nessa terra, Vocês sabem qual seria esse povo? Quem é que lembra dos primeiros habitantes do Brasil? Quem será? Os índios. A terra era cheia de índios, homens, mulheres. E o que acontecia? Eles viviam naturalmente lá na terra, O Brasil foi habitado primeiro pelos índios. E Pedro Álvares Cabral observou e decidiu descer do barco para ver como eram aquelas pessoas. E como eram os índios? Quem é que lembra? Eles viviam em ocas. Eles moravam em umas casinhas tipo essa daqui, que eram feitas de palha, eram feitas no chão, eles eram simples, viviam nus, viviam da caça, da pesca. Não existia essas coisas que existiam hoje. E os índios foram, assim, os primeiros habitantes da terra. E quando eles viram os portugueses, eles ficaram espantados, com aqueles homens diferentes e começaram a sentir um mau cheiro. E sabe de onde eram esses maus cheiros? Dos portugueses. Eles passavam cerca de 6 meses sem tomar banho, porque eles acreditavam que se eles não tomassem banho, estavam protegidos de alguma doença. Pelo contrário, os índios, Os índios eram pessoas limpas, tomavam banho de rio, tomavam banho nas praias. E essa cultura dos índios, até hoje nós temos, que é de tomar banho, ser limpinho, não é isso, criança? Quem é que gosta de tomar banho? Então, os índios deixaram essa cultura para nós. Mas depois disso, Pedro Álvares Cabral, depois que mandou o homem espionar e viu que só tinha essas pessoas diferentes, desceram do navio e começaram a explorar a terra. E viram que a terra era cheia de árvores, cheia de plantas, cheia de animais, como o nosso Brasil é, Cheio de cachoeiras, de riquezas naturais. E Pedro Álvares Cabral tinha pensado, como é que eu vou conquistar esse povo? Como eu vou fazer para ganhar essa terra? E ele começou a fazer o que, gente? Então ele ficou pensando, como eu vou conquistar esses índios? O que eu vou fazer?
ele começou a tirar as coisas, né, de dentro do barco. E quando os índios viram aqueles espelhos, aquelas rodas e as armas de fogo, os índios ficaram assim, entender o que era aquilo, né? Mas ficaram curiosos. E o que eles fizeram? Os portugueses conseguiram enganar os índios. E ali começaram a dar presentes aos índios, começaram a agradar os índios. Em troca de quê, gente? De explorar a terra. Porque, na verdade, ele queria explorar a terra e queria, de alguma maneira, convencer os índios, né? E ali foi como tudo começou. Eles começaram a dar presente aos índios, e os índios foram deixando eles habitar na terra. E ali a intenção dele era o quê? Ganhar aquela terra, mas os índios sabiam? Não, não é? E ali os índios foram muito enganados pelos portugueses. E assim se deu o descobrimento do Brasil, que não é descobrimento, o Brasil já estava descoberto pelos índios, não é? E hoje em dia, o nosso Brasil é muito diferente, as pessoas são muito mistas. Por quê? Porque foi dessa maneira que foi conquistado o Brasil, os portugueses junto com os índios. E aconteceu que os portugueses vieram habitar na terra, começaram a casar com as índias e teve outros filhos. Por isso que o nosso povo é tão diversificado. Cada pessoa é diferente, cada pessoa de uma forma diferente. Aí eles tiveram que escravizar os índios para poder popular o Brasil. E essa é a história do descobrimento do Brasil. Vou deixar para vocês uma atividade para vocês responderem sobre tudo que foi falado aqui e um vídeo para complementar tudo isso que a tia falou, certo? Então, um cheiro, um abraço e até a próxima.